Há 10 anos, quando o Clash Royale dava seus primeiros passos de bebê, tudo era mais simples. O jogo nasceu com apenas 48 cartas, um começo mais humilde, quase inocente. Só que o tempo passou, o jogo cresceu, evoluiu, já são mais de 120 cartas disponíveis, um verdadeiro arsenal de possibilidades. E no meio desse caos de escolhas, a comunidade fez o que sempre faz em todo jogo, escolheu as suas queridinhas. Carta que todo mundo ama, que passam uma sensação de justiça e de equilíbrio. Só que no outro lado da balança existem aquelas cartas que parecem ter sido criadas só para testar a sanidade dos jogadores. Cartas absurdamente fortes, quebradas, que fazem qualquer um passar raiva e questionar a própria existência. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. As cartas mais amadas e mais odiadas de toda a história do Clash Royale. E não tem como começar de outro jeito senão com uma das cartas mais amadas do Clash Royale, a Mini P.E.K.K.A. Desde seu lançamento oficial no Clash Royale, lá no início de tudo, a Mini P.E.K.K.A. já estava presente. Foi uma das primeiras cartas lançadas pela Supercell e desde então nunca saiu de percurso. Ela virou aquela carta confiável, quase um porto seguro, principalmente para quem está começando a jogar agora. Custando apenas 4 de Elixir, ela entrega um estrago absurdo, um dano que assusta, que impõe respeito. Em um confronto direto, 1 contra 1, ela simplesmente derrete tanques. E não é apenas isso, a Mini P.E.K.K.A. também virou a resposta clássica para lidar com o que muitos consideram a carta mais odiada do jogo e também a primeira carta mais odiada da minha lista, o Mega Cavaleiro. O Mega Cavaleiro chegou em setembro de 2017 e não é exagero nenhum dizer que talvez seja a carta mais odiada de toda a história do jogo. Basta você dar uma passada em qualquer comunidade, fórum, até mesmo em qualquer vídeo do meu canal do YouTube para você ver uma enxurrada de reclamações e xingamentos. Gente surtando, perdendo a cabeça, pedindo pelo amor de Deus que essa carta seja apagada. Toda vez que o Mega Cavaleiro cai na arena, a reação é quase sempre a mesma, revolta e aquela sensação de vontade de quebrar tudo. É difícil encontrar alguém que fale bem desta carta, a não ser claro quem utiliza ela no seu deck. O problema é que mesmo custando 7 de Elixir, o Mega Cavaleiro tem uma quantidade de vida absurda. É diferente de outras cartas tanque, tipo a P.E.K.K.A. tradicional. Ele ainda causa um dano em área, ou seja, você tenta lidar com ele com tropas pequenas de ataque mais rápido, como gangue de goblins ou então exército de esqueletos, e meu amigo, você simplesmente é atropelado, literalmente você é esmagado. E diante de tantas reclamações, de tanta revolta da comunidade, você até imagina que a Supercell teria feito o óbvio, né, que é nerfar ele, mas não, na verdade não. Eles foram para outro caminho. Em vez de enfraquecer essa porra, eles decidiram deixar ainda mais insano, dando a eles uma evolução. Sim, uma evolução. Quando o Mega Cavaleiro evoluído entra na arena, a sensação é clara, dá vontade de você tacar o celular na parede, porque não parece que você que está caçando ele, é ele que tá vindo atrás de você. Vamos respirar e voltar para um terreno positivo, porque agora é hora de falar de uma das cartas mais amadas do jogo, a Valkyria. Desde seu lançamento no Clash Royale, quando tudo ainda era mato, curiosamente, em 2025, só cerca de 3% dos jogadores utilizavam a Valkyria, o que pode parecer pouco na teoria. Só que lá atrás, no início do jogo, quando existiam apenas 48 cartas, ela ainda era menos popular. Com o passar do tempo, a Supercell foi ajustando, fortalecendo, lapidando, até transformar ela em uma das opções mais consistentes e confiáveis do jogo inteiro. Talvez ela não brilhe tanto no cenário profissional, mas é extremamente amada por ser uma daquelas cartas acessíveis, honestas e fortes desde as primeiras arenas. Por apenas 4 de Elixir, ela entrega um dano em área muito sólido, perfeito para você lidar com aquele spam eterno de tropas pequenas que todo iniciante adora jogar. Além disso, a Valkyria tem uma quantidade de vida bem respeitável, aguenta pancadas, segura pressão e ainda serve para puxar tropas para o centro da arena, mais ou menos o que um cavaleiro faria. E para coroar tudo isso, em janeiro de 2024, ela ganhou sua própria evolução, e que evolução absurda, até hoje uma das melhores do jogo. Obviamente, toda carta Evo já vem forte, só que no caso da Valkyria, a evolução levou tanto o nível dela que o uso dela disparou, simplesmente porque a evolução dela é boa demais. Mesmo que alguém discorde dessa visão sobre a Valkyria evoluída, existe uma coisa que quase todo mundo concorda sem pensar duas vezes, e a próxima carta dessa lista de puro ódio é o Golem de Elixir. Introduzido em novembro de 2019, essa carta não é forte ou estranha, ela é simplesmente irritante, simples assim. Ela incomoda
incomoda, desestabiliza, bagunça o jogo. É aquele tipo de carta que você vê na tela e já sente a pressão subir. Basta assistir a qualquer clipe, o jogador entra tranquilo, achando que vai ser uma partida normal e de repente, toma, golem de elixir com curadora logo no primeiro lance. A sensação é de traição, parece que o jogo quer acabar com você. Não é nem raiva estratégica, é apenas um incômodo profundo, quase pessoal. O Golem Elixir não quer só ganhar de você, ele quer simplesmente testar sua paciência. Já que a gente tá falando agora de spam, não tem como não mencionar uma das cartas mais amadas do jogo. Uma carta que aparece em cerca de 20% de todos os decks atualmente, sendo a quinta mais utilizada do Clash Royale. Eu estou falando dos esqueletos, uma relíquia da época do lançamento. Lá em 2017 sempre esteve presente, e começa a ficar claro um padrão aqui. As cartas mais queridas costumam ser justamente aquelas que começam desde o início do jogo, pensadas com mais carinho, mais equilíbrio, quando tudo parecia mais justo. Custando apenas 1 de elixir e invocando 3 esqueletinhos, essa carta é simplesmente absurdamente versátil. Ela pode parecer simples demais, boba demais, só que é exatamente aí que mora sua força. Você pode utilizar os esqueletos para destruir tanques, puxar tropas perigosas para longe da sua torre, bagunçar o posicionamento do adversário e ganhar um tempo precioso. Mas também você pode utilizar ele de forma agressiva, extraindo um DPS rápido em situações críticas. Apesar de ser uma das cartas mais amadas do jogo, os esqueletos também exigem muita habilidade. Não habilidade mecânica, mas sim leitura de jogo, saber o momento certo, o lugar certo, a intenção certa. A verdadeira utilidade dessa carta depende da sua criatividade, da sua visão e da sua capacidade de enxergar possibilidade onde algumas outras pessoas podem não enxergar. E o mais absurdo é que, custando apenas 1 de elixir, ele ainda tem uma evolução que é surpreendentemente muito decente. Isso torna o seu ciclo mais rápido, eficiente e extremamente poderoso em certas mãos. Talvez seja por isso que tanta gente utiliza essa carta, não porque ela é fácil, mas porque ela recompensa quem realmente sabe jogar Clash Royale. E a próxima carta que eu quero falar dessa lista vive em uma contradição curiosa, é absurdamente usada e igualmente odiada. E claro, estamos falando da Pirotécnica, mais especificamente da Pirotécnica Evoluído. Sua versão Evo já aparece em mais de 10% de todos os decks do jogo, o que por si só já diz bastante coisa. O grande problema dessa carta é o seu alcance ridiculamente grande. Ela acerta tropas e torres de tão longe que na prática você é simplesmente obrigado a gastar feitiço para você arrebentar essa safada. Não existe negociação, no ataque ou na defesa. Enfrentar a Firecracker é uma experiência miserável. Fora ativar a Torre do Rei, não tem absolutamente nada de bom em ver o seu adversário soltando essa bosta dessa carta na arena. O dano em área é simplesmente muito forte e derrete tudo que estiver por perto, e se ela travar o alvo próximo da sua torre, o estrago é inevitável. E quando ela chega na forma evoluída, aí tudo sai do controle. O dano parece triplicar, às vezes quadruplicar, e a sensação é de injustiça pura. Você olha pra ela e pensa, cara, como é que essa carta tá viva? Por que ela não morre? Mesmo depois de nerfs recentes que teoricamente deixaram a carta um pouco menos opressiva, vamos ser sinceros, ela ainda causa uma dor de cabeça absurda. E agora, vamos falar de outra carta que é uma das mais amadas de toda a história do jogo, o Tronco. Tirando a princesa da torre, o Tronco é simplesmente a carta mais utilizada do Clash Royale, aparecendo em cerca de 25% dos decks. Por apenas 2 de elixir, ele não só elimina praticamente todas as tropas de enxame, como ainda empurra qualquer coisa que estiver no caminho. É eficiência pura, um valor gigantesco, e talvez seja exatamente por isso que ele sustenta o meta do jogo há anos e anos. Sempre que alguma coisa sai do controle, quando cartas quebradas começam a dominar tudo, o velho Tronco aparece como um freio natural, trazendo o jogo de volta para a realidade. É aquele tipo de carta que atravessa gerações, metas e atualizações sem nunca perder relevância. E diferente da última carta que eu mencionei, talvez a mais odiada de todas seja o Corredor. Eu gosto bastante dele, e é curioso que o Corredor isoladamente não é tão impossível de parar. O ódio não vem da carta em si, mas do que ela representa. Ele é o símbolo de algum dos decks mais apelões e irritantes que já existiram no Clash Royale, e o maior culpado disso tudo tem nome e sobrenome, o famigerado deck de Corredor 2.6. Um deck de spam até exaustão por quem só quer ganhar a qualquer custo. Dizem que é sempre a mesma sequência automática: esqueletos, espírito de gelo, mosqueteira, canhão, tronco, golem de gelo, corredor, sendo jogado na ponte sem pensar duas vezes. As pessoas sempre reclamam nos meus vídeos, dizem que é um estilo de jogo que mais parece apertar botões do que tomar decisões, e é exatamente por isso que o corredor acabou se tornando uma das cartas mais odiadas do jogo. Não que ele seja invencível, mas porque ele simboliza um jeito vazio e repetitivo e irritante
vontade de jogar. No final das contas, Clash Royale também é sobre expressão, criatividade e leitura, e quando isso desaparece, sobra a frustração. Se você concorda ou discorda dessa lista, a discussão está aberta para você nos comentários. E como sempre, a Arena nunca esquece. Um abraço e até o próximo vídeo.